Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Vamos agora continuar então a nosso tema de síntese de ácidos nucleicos. Nós falamos sobre a replicação na aula anterior e agora a gente vai ver a transcrição. Transcrição que é o que? É a síntese do RNA. Né? A transcrição é a síntese do RNA. Mas diferente da síntese do DNA que a gente viu antes, a transcrição ela não vai acontecer em toda a molécula do DNA ao mesmo tempo, de uma vez só. A transcrição, ela na verdade, ela faz parte de um processo que a gente chama de expressão gênica, né, da expressão dos genes. Enquanto a replicação ela tem a função de elaborar, montar uma cópia da molécula de DNA para divisão celular, a transcrição tem a função de expressar os genes para a construção de RNAs específicos e de proteínas para a célula que está fazendo esse processo naquele momento. Então, o processo de transcrição ele vai depender de alguns fatores, mas principalmente quando a gente está falando de transcrição, a gente está falando de expressão de genes. Tá? Os genes eles são expressos tanto para simplesmente produzir um RNA específico, né, como o RNA ribossômico, transportador, ou então também tem alguns genes que se expressam e seu produto final será uma proteína. Então, nessa aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre o processo de transcrição. Né? O processo de transcrição ele é feito totalmente por uma enzima com várias subunidades, que é chamada de RNA polimerase. Então, é a enzima que faz polímero de RNA. Essa enzima em procariotos e eucariotos, ela tem um pouco de diferenças. Procariotos tem um tipo de RNA polimerase só, eucariotos tem vários tipos de RNA polimerase que polimerizam RNAs de tipos diferentes. A gente vai ver basicamente o que acontece em procarioto, mas o sistema é mais ou menos o mesmo. Tá? A RNA polimerase funcional é uma holoenzima, certo? Então ela tem várias subunidades, alfa, beta, gama. Algumas subunidades são responsáveis pela síntese, propriamente dita, pela polimerização. E tem uma subunidade muito importante, que é a subunidade sigma, também conhecido como fator sigma, que desencadeia o processo de síntese. Tá? Ele direciona o processo de síntese, desencadeia o processo de síntese. Sem o fator sigma, a síntese não acontece. É o fator sigma, como a gente vai ver adiante, que é responsável por reconhecer a região do que será o gene. Né? Porque, como eu falei para vocês, ao contrário da replicação, não é inteiro o DNA que vai ser transcrito. O DNA ele é transcrito em partes quando a célula precisa. Então, se a célula precisa de uma determinada proteína, os genes ou o gene para que aquela proteína seja construída, ele é transcrito e traduzido na sequência. Tá? O restante do DNA não necessariamente precisa ser transcrito e traduzido. A transcrição ela vai depender de vários fatores, né? O funcionamento da RNA polimerase ali vai depender de vários fatores, como o tipo de tecido, a idade e vários outros fatores regulatórios. Né? Pensa só se todos os genes de uma célula fossem expressos ao mesmo tempo. Né? Ia ser uma bagunça ter todas as proteínas simultaneamente. Então você tem proteínas específicas de determinados tecidos, e você tem proteínas específicas de determinadas fases do desenvolvimento, você tem proteínas específicas em relação ao gênero, por exemplo, né, o sexo masculino ou feminino. Então você tem determinadas proteínas que são sintetizadas pela expressão de determinados genes nas condições em que a célula vai necessitar. Tá? Então a gente vai entender o processo básico, a gente não vai entender a regulação disso, porque a regulação desse processo é bem complexa. A gente vai entender como é que funciona, então, só basicamente a transcrição. Tá? Então ela é todinha realizada por essa enzima RNA polimerase. Tá?
O processo de transcrição ele é muito parecido, ele lembra muito a replicação. Por quê? Porque ele requer molde, porque ele precisa da extremidade 3' para adicionar o nucleotídeo que está chegando com a extremidade 5'. Tá? Lembrando que agora, como a síntese é de RNA, se eu tiver uma adenina no DNA, ela vai ser pareada com uma uracila, porque no RNA nós não temos timina, certo? Então, o molde para fazer a síntese do RNA sempre vai ser uma das fitas do DNA. Tá? Só uma das fitas do DNA, não são as duas, certo? Porque a gente tem que lembrar que você não tem pareamento, você não tem o RNA em fita simples, né? Até nos eucariotos. Tá? Então, só uma das duas fitas vai servir de molde. Qual que vai servir de molde? Bom, se a síntese, né, a polimerização sempre acontece de 5' para 3', né, aqui ó, da direita para a esquerda, de 5' para 3', isso significa que o meu molde é de 3' para 5'. Tá? Então, a minha fita molde vai ser sempre 3', 5'. Tá? Então aqui embaixo a gente observa, por exemplo, em azulzinho as duas fitas do DNA, certo? Uma de 5' para 3', a outra de 3' para 5'. Ok? A fita 5' para 3' é chamada complementar. E a fita 3', 5' é a fita molde. Tá? Se vocês perceberem, sempre vai ser aqui, ó, G com C, A com T, C com G, G com C e assim por diante. E aí vocês vão ver que o RNA que foi produzido de 5' para 3', ele é complementar à fita molde. Ó. G é C, aqui tem A, vai ser U, aqui tem C, vai ser G e assim por diante. O detalhe é que, se vocês prestarem bem atenção, vocês vão ver que o RNA que foi produzido aqui, que aqui está exemplificado só como RNA mensageiro, mas pode ser qualquer um deles, tá? Todos eles são produzidos do mesmo jeito. Essa fita de 5' para 3', ela é idêntica à fita complementar do DNA, só trocando T por U. Tá? CTGGC, GCCA, CUGCCA, entendeu? Conforme vai sendo feita a transcrição complementar à fita molde, logo esse RNA vai ser complementar à fita molde, assim como a segunda fita também é complementar à fita molde. Por isso que elas são iguais, é só trocar T por U. Tá? Então, basicamente assim, de modo geral, transcrição é isso. Né? A gente vai ver um pouquinho agora alguns detalhes sobre o processo em si. Porque o processo em si, então, é com essa holoenzima e ela depende ali, ela tem todo o DNA ali, né? Aqui vai formar o que é chamado de bolha de transcrição, certo? Bolha de transcrição, onde você tem desnaturação do DNA, ou seja, você precisa do DNA de fita simples para ter molde, tá? Vai ter um trecho em que o RNA vai ficar híbrido com a molécula de DNA, a gente vai formar um híbrido DNA-RNA, tá? Que é aquele ponto em que os nucleotídeos estão chegando e por um pequeno espaço de tempo vai tendo pareamento do RNA que está sendo sintetizado. Né? Tem aqui a saída da molécula de RNA com a extremidade 5'. Aqui o DNA depois do processo, aqui o DNA antes do processo sendo desenrolado, né, para acontecer a desnaturação e a formação da bolha de transcrição. Aqui o sítio ativo da enzima, que é o que? É quando chega, é o local onde chega o nucleotídeo, o ribonucleotídeo agora, para sua ligação na extremidade 3', nesse ponto aqui. Tá? Nesse ponto aqui. Certo? Bom, como é que começa? Né? Como é que a célula sabe que vai começar? Cada gene
ou seja, cada sequência que vai dar origem a um RNA, antes dessa sequência que vai ser lida e transcrita, nós temos uma região chamada de região promotora. Tá? Essa região promotora, ela nada mais é do que sequência de nucleotídeos em duas partes, tá? Duas sequências bem até relativamente conservadas, ou seja, que entre os genes muda, mas muda pouco, tá? Que reconhecem o fator sigma da holoenzima RNA polimerase. Tá? Quando essas duas regiões aqui, ó, na região menos 10 e na região menos 35, quando elas são reconhecidas, elas indicam para a RNA polimerase que aqui na posição mais 1 vai começar a transcrição, porque aqui está o sítio ativo da RNA polimerase. Ah, mas o que é esse mais 1, menos 10, menos 35? Bom, são os nucleotídeos, né? As posições dos nucleotídeos. A partir daqui do mais 1, você enumera mais 1, mais 2, 3, 4, 5, são os nucleotídeos que vão ser lidos e transcritos. Tá? Se a gente vai para a esquerda, são números negativos. Aí você tem o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Quando chega lá na região menos 10, você tem essa região aqui, também conhecida como Tata Box, por causa desse TA, que é uma das regiões promotoras, é uma das partes da região promotora. Uma região aqui que é indiscriminada, que pode ter qualquer coisa, qualquer tipo de nucleotídeo aqui, qualquer sequência. E daí outra região bem conservada, TTGACG. Tá? Então essas regiões elas são importantíssimas porque elas é que determinam para que lado vai a transcrição, certo? Porque numa molécula de DNA, vocês têm que pensar que tem genes para um lado, gene para o outro, isso varia muito. Tá? Então, o que determina para que lado que vai e qual que vai ser a fita molde? Né? Quem determina isso é a região promotora. A região promotora que determina porque ela está logo antes do primeiro nucleotídeo a ser transcrito. Certo? Então, quando a RNA polimerase, a holoenzima, reconhece a região promotora, ela sabe que esse ponto aqui, onde está o sítio ativo da enzima, é onde vai entrar o primeiro nucleotídeo. Tá? Lembrando que a RNA polimerase ela é diferente da DNA polimerase porque ela não precisa do primeiro nucleotídeo. Ela consegue adicionar o primeiro nucleotídeo nesse momento aqui. Né? É por isso que lá aquela enzima, lá na replicação, que faz o primer, a primase, ela é uma RNA polimerase, porque ela tem essa capacidade de poder identificar e adicionar o primeiro nucleotídeo, e aí depois vem o processo de elongação. Tá? O processo de elongação, alongamento, é o processo de crescimento da cadeia polinucleotídica. Tá? Então você tem aqui as bases pareadas no molde, a base vem, pareia no molde e vai fazer aquela ligação fosfodiéster com o fosfato do 5' com a hidroxila do carbono 3' do próximo, do nucleotídeo que já está lá. Né? Então, lembrando, e assim vai. Tá? Isso depende, isso segue quantos nucleotídeos esse gene tiver. Tá? A quantidade de nucleotídeos, como a gente vai ver na próxima aula, depende do tamanho da proteína que vai ser formada, depende de qual é esse gene. Então você pode ter aí algumas dezenas de nucleotídeos apenas, até milhares de nucleotídeos. Tá? Tudo depende do tamanho da sequência que está sendo transcrita. Ok? E a terminação, como é que isso termina? Como é que ela sabe quando termina? Assim como o início ele é determinado por sequências no DNA, o término também é determinado por sequências no DNA. São dois os tipos de terminação para a transcrição. O primeiro é o dependente de uma proteína chamada Rho. Essa proteína Rho, ou fator Rho, reconhece uma região que foi transcrita, tá? Tá aqui ó, no DNA, que codifica o sítio de ligação da proteína Rho. A RNA polimerase está vindo da esquerda para a direita,
está transcrevendo, de repente transcreveu essa região. Essa região tem afinidade com essa proteína Rho. Essa proteína Rho é uma proteína motora, ou seja, ela faz movimento dentro da célula, e ela segue em direção à RNA polimerase, desestabiliza a molécula, e desestabiliza o complexo e tira a RNA polimerase da jogada. Aí ela para de transcrever. Tá? A segunda forma é uma terminação não dependente de Rho. Então, é para alguns genes que não têm essa sequência, tá? Mas eles codificam uma região que ela vai formar na cadeia de RNA um hairpin, tá? Um grampo. Quando forma esse grampo de terminação muito próximo da região da bolha de transcrição, também desestabiliza aquela ligação entre o RNA e o DNA e a transcrição para. Tá? Então essas são as duas formas de terminar o processo de transcrição. Então é isso, transcrição é isso, começou com a região promotora, alonga com a adição dos nucleotídeos, termina ou com a proteína Rho ou com a formação do hairpin. Tá? Bom, mas vocês sabem que em eucariotos as coisas são um pouquinho mais complexas. Eucarioto, depois que esse processo acontece, que eu vou ter um RNA que ainda não é o RNA mensageiro. Tá? Ele é chamado de transcrito primário. Ele precisa ser processado, porque principalmente o RNA nuclear ele é produzido dentro da célula, dentro do núcleo da célula. Né? E em eucarioto nós temos aí um outro detalhe também, que são os vários tipos de RNA polimerase. Então tem a RNA polimerase 1, que produz basicamente todos os RNAs ribossômicos, tem o RNA polimerase 2, que vai transcrever os RNAs em geral, o RNA heterogêneo, os transcritos primários, que eu falei para vocês, que vão ser processados para virar o RNA mensageiro. E a RNA polimerase 3, que transcreve os RNAs transportadores e um tipo específico de RNA ribossômico. Tá? Além do RNA polimerase da mitocôndria, que é diferente, e da RNA dos cloroplastos, que também é diferente. Tá? Então tudo isso aí tem de RNAs em eucariotos. Certo? Bom, o gene de um procarioto, vocês vão ver melhor na microbiologia como é que ele funciona, tá? E o gene do eucarioto, ele é diferente porque o gene de eucarioto tem algumas particularidades, principalmente em se tratando do RNA mensageiro, os genes de RNA mensageiro. Os genes de RNA mensageiro, eles sofrem processamento pós-transcricional, tá? Os de RNA ribossômico, transportador também, mas a gente não vai entrar em detalhe agora, tá? Não nessa disciplina. O RNA mensageiro ele vai sofrer algumas modificações até você ter o RNA mensageiro maduro. Então você tem aqui logo depois do processo de transcrição um transcrito primário, que é um RNA, que vai de 5' para 3', mas que ainda vai sofrer alguns processos para chegar ao RNA mensageiro maduro. Tá? Um dos processos aqui para chegar no RNA mensageiro maduro. Um dos processos é a adição do cap 5'. O cap 5' ele serve para proteger o RNA mensageiro, porque o RNA mensageiro que é produzido lá no núcleo, né, ele sai do núcleo para ser lido e para ser traduzido no citoplasma. O citoplasma tem muitas ribonucleases, muitas enzimas que quebram RNA. Então, uma forma de proteger esse RNA que é da célula é a adição do cap 5', que é o que? Na verdade, é um nucleotídeo específico chamado metilguanosina, que é esse aqui, tem um radical metil na guanosina, só que ele faz uma ligação 5', Então aqui na extremidade 5', vocês estão vendo aqui, está vindo a cadeia, e aí eu tenho a extremidade 5' fosfato. Ela vai ligar com o 5' fosfato do outro, dessa metilguanosina. Tá? Então essa ligação ela é mediada por enzima,
e ela vai fazer aqui uma ligação 5' na extremidadezinha do RNA, que vai ser o RNA mensageiro, na extremidade 5' dele. Já na extremidade 3' acontece a adição da cauda poli-A. Poliadenosinas, né? Vários nucleotídeos com a base nitrogenada adenina, tá? Que vão ser adicionadas no finalzinho da cadeia, do 3', tá? Por uma enzima chamada poliadenilato polimerase. Essa enzima ela usa ATP como fonte, então como substrato, então por isso que ela adiciona sempre ATP, sempre A, por isso é poli-A, tá? Porque ela usa o ATP como substrato. Essas caudas de poli-A, elas são presentes na maioria dos RNAs mensageiros, tá? Tanto que algumas técnicas para você extrair e isolar RNA mensageiro é justamente você construir moléculas que se ligam nessa poli-A. Tá? Então essas caudas de poli-A, na célula, elas ajudam a estabilizar o RNA mensageiro, facilita a saída do núcleo e também vai fazer com que o RNA mensageiro fique um determinado tempo dentro do citoplasma, tá? Até ele ser completamente degradado. Tá? E o terceiro modelo, né, o terceiro tipo de edição, de processamento que acontece é chamado de splicing. Tá? Existem nos genes eucariotos sequências que não são codificadoras, certo? Sequências que não têm informação para síntese da proteína. Essas regiões são chamadas de introns. Tá? Então, um gene de eucarioto ele é picado entre exons, que são os trechos que vão servir para leitura, para tradução, para síntese de proteína, e introns, que não têm essa informação. Tá? Então esses introns eles precisam ser removidos. E o processo de remoção dos introns se chama splicing. Splicing é corte e junção. Tá? O processo é bem complexo, envolve ribonucleoproteínas, envolve RNAs catalíticos, tá? Mas basicamente ele vai fazer corte de um lado, corte do outro e vai unir essas duas regiões de exons, formando um RNA maduro, certo? Então e aí retira esse pedacinho de RNA ali que é intron e que não tem função para essa proteína, tá? Ah, mas então por que tem introns, né? Seria mais simples não ter, né? Pois eucarioto tem esse probleminha, entre aspas. Só que esse probleminha dos eucariotos, ele gera uma possibilidade. A possibilidade de você, com o mesmo gene, ou seja, a mesma sequência lá no DNA, produzir mais do que uma proteína diferente. Tá? Porque às vezes, quando você retira, digamos que um gene tem lá 10 introns, você tira o intron todos os 10 e monta um exon. Esse exon vai formar uma proteína X. Se você, ao invés de tirar os 10 introns, tira 8, monta um RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro vai montar outra proteína. Isso acontece em alguns genes e a gente chama daí de splicing alternativo. Então, alternativamente, a célula retira determinados introns, produzindo proteínas diferentes no final. Então, essa é uma das vantagens que acontece você ter os introns, tá? Que a gente enxerga de vantagem em os eucariotos manterem esses introns. Tá? Ele tem um gasto energético de síntese e depois retirada, porém ele tem uma possibilidade maior, né? Ele tem mais possibilidades. Além de servir também como tamponante de mutações, né? Uma mutação, uma alteração na molécula do DNA que aconteça nos introns não vai refletir na proteína. Tá? Esse é um outro ponto importante, certo? Bom, então transcrição, é isso, tá? O nosso próximo vídeo vai ser sobre o processo de tradução.
Assim como eu fiz antes, eu vou colocar para vocês alguns vídeos acessórios, algumas animações, principalmente a animação sobre o processo de transcrição, o processo de splicing, e também vou deixar para vocês o link para análise do diagnóstico de Covid-19, que é um RT-PCR, que envolve todo esse processo que a gente comentou aqui e já viu na outra aula. Tá? Nós vimos no começo da aula de ácidos nucleicos que o RNA ele pode ser produzido a partir do DNA, e a gente chama de transcrição, mas também acontece a síntese de uma molécula de DNA a partir de uma molécula de RNA, que é a chamada de transcrição reversa. Tá? Isso acontece nas nossas células, acontece em alguns momentos específicos que não vem ao caso, mas que acontece também em vários vírus, tá? Para a reprodução de vários vírus. Tem também um outro processo que acontece nas células, que pode acontecer em algumas células específicas, principalmente em vírus, né, células que estão contaminadas com vírus, que é a replicação do RNA, que é a síntese de um RNA a partir do próprio RNA. Tá? Isso eu só estou falando para citar, só para não ficar muito... para não faltar essa informação, mas os detalhes sobre isso não vêm ao caso agora. Tá? Então lembrem de dar uma estudada lá no livro, em qualquer livro de biologia molecular, de bioquímica ou de genética, vocês vão encontrar essa matéria. E o próximo vídeo que eu vou fazer é sobre o processo de tradução. Tá? Então é isso, muito obrigado e até a próxima.